Olhando para estes 13 anos, foi possível conhecer muitas coisas e, particularmente, foi possível publicar dezenas e dezenas de estudos, uns simplesmente com base na população, dessa população do Grande Porto, outros juntando-a com estudos semelhantes feitos noutros países. Desse conjunto todo, podemos talvez retirar três importantes momentos. O primeiro, olhando para o início, para a gravidez, foi mostrar que as mães que estavam expostas, quer profissionalmente, quer na sua vida do dia-a-dia, a produtos químicos, e os produtos do dia-a-dia são, por exemplo, os detergentes que nós usamos nas nossas casas, a sobreexposição a estes produtos estava claramente associada ao nascimento de uma criança com um peso mais baixo. E este baixo peso ao nascimento não é um problema meramente de mais gramas, menos gramas, é um problema relevante porque nós sabemos que o peso ao nascimento condiciona muitos aspectos da saúde na vida adulta. Portanto, esta mensagem tem que ser passada, esta informação tem que ser bem trabalhada para que este conhecimento seja traduzido em atitudes. E a atitude mais simples é, no trabalho, a máxima proteção em relação a produtos químicos, em casa, a mínima utilização desses produtos, porque isso é um contributo para o nascimento de uma criança mais saudável. Um segundo aspecto que merece também ser referido e ser sublinhado é o que nos permitiu perceber a frequência e as consequências do problema da utilização das estratégias parentais de educação mais violentas. Olhando simplesmente para a frequência do problema, nós podemos dizer que em Portugal, que é um país onde, por lei, nós não podemos, para usar termos simples, bater nas crianças, a frequência da utilização de violência física como forma de educar é excessivamente elevada, nomeadamente em comparação com a parte dos países da nossa zona geográfica, da nossa zona civilizacional. E isso por si não é só uma desvantagem social, uma desvantagem moral. É que nós podemos mostrar que as crianças que eram vítimas de violência física também tinham mais doença, estavam mais doentes. E estavam mais doentes com um indicador que cada dia mais sabemos que é extraordinariamente importante, que é um estado inflamatório mais marcado. Esta inflamação precoce é, sabemos-lo hoje, um fator importante de risco para doenças mais tarde na vida adulta, aquelas doenças que nos estão hoje a preocupar, os cancros, as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias crónicas. Portanto, o gesto de educar uma criança, o facto de bater numa criança, não tem só um efeito físico, um efeito emocional, tem claramente um efeito biológico e um efeito na saúde daquela criança. Finalmente, um aspecto que nos preocupa, que é a relação dos problemas das doenças das mães e a possibilidade da ocorrência muito cedo de doenças ou de formas de desvantagem em termos de saúde nos filhos. E podemos mostrar que as mães diabéticas tendiam a ter filhos com a pressão arterial mais alta relativamente cedo na vida, aos 10 anos de idade já tinham pressão arterial mais alta comparados com os filhos de mães que não tinham esse problema de saúde. E o que é importante notar aqui é que isto não é uma sentença, não é dizer que estas crianças vão ter menos saúde, é sobretudo o contrário, é dizer, se eu sei que as mães são diabéticas, eu tenho que organizar uma forma de acompanhar estas crianças mais atenta, mais próxima, mais cuidada, insistindo em tudo aquilo que pode prevenir a pressão arterial, porque ela esteve exposta em útero a um ambiente que lhe promoveu esse problema. Não é, portanto, pensar que as pessoas, porque a mãe tem uma doença, o filho vai ter um problema, mas sim porque a mãe tem uma doença, o filho precisa de uma atenção redobrada para não ter problemas.